Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de Física Mecânica do livro do Halliday, capítulo 5, exercício número 34. Vamos ao enunciado. Na figura 540, um caixote de massa M igual a 100 kg é empurrado por uma força horizontal F que o faz subir uma rampa sem atrito, θ igual a 30 graus. Com velocidade constante. Qual é o módulo, letra A, de F e letra B, da força que a rampa exerce sobre o caixote? Bom, vou utilizar aí o próprio desenho para fazer o diagrama de corpo livre. Como está inclinado, eu vou colocar como referência os eixos, o eixo Y. Tá? Nesse sentido, vou colocar ele aqui a partir do centro, tá? E o eixo X paralelo aí, tá? É a referência. Que força que eu tenho atuando? Eu tenho a força F, né, que está empurrando. Além da força F, eu tenho a força peso aqui do caixote, que é massa vezes gravidade. E aqui, aí, perpendicular à superfície, vai aparecer a nossa força normal, tá? Essas são as forças atuando aí no bloco. Aqui o ângulo de θ, aqui a gente põe ele aqui, ó, nessa força que em relação ao eixo vai estar inclinada no mesmo ângulo θ. Se a gente pegar aqui esse ângulo θ que estava colado aqui com o eixo X, como a rotação é 90 graus, agora ele fica aqui coladinho com esse eixo Y, tá? Então, a gente vai ter essa força aqui vai ser decomposta. Se a gente pegar aqui, ó, traçar um paralelo ao eixo Y ali, a gente vai ter a componente X. Traçando uma paralela ao eixo X aqui, a gente tem a componente, tá, que vai ficar aqui em Y. A mesma coisa para a força peso, a gente tem a componente aqui em Y e a gente tem uma componente ali em X. Quem são essas componentes? Essa componente aqui seria a massa vezes o cosseno do ângulo θ, né? Ó, tá junto com o ângulo. Essa componente aqui da força peso seria sem o ângulo. Então, massa vezes gravidade vezes o seno do ângulo θ. Para a força F, eu teria essa componente aqui como sendo F. Essa parte aqui está sem o ângulo, é o seno de θ, que corresponde a essa medida, ó, o oposto do ângulo. E essa componente que fica em X, ela está com um ângulo, então fica o F vezes o cosseno do ângulo θ. Tá? Então, tiro essa força e fico com as componentes. Agora a gente pode aí aplicar, né, a condição do movimento. Qual é a condição do movimento? Somatório de forças em X teria que ser igual a massa vezes aceleração. Tá? A gente tem um movimento, está subindo aí com velocidade constante. É importante salientar que está sem atrito, né? Está subindo, se tivesse atrito teria uma força aqui, né, paralela aí à superfície, aqui embaixo, de atrito contra o movimento, mas não tem. E a velocidade é constante, né? O que a gente tem aí do conceito de aceleração? Aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo, ou seja, a derivada em relação ao tempo de uma velocidade constante, derivada da constante, é zero. Então, a gente tem uma aceleração nula. Somatório de força em X, referencial está ali, né? A gente fica com a componente F cosseno de θ como sendo positiva e fica com menos mg vezes o seno de θ como componente negativa. Isso tudo vai ser igual a zero, porque a velocidade é constante, a aceleração é nula. Então a gente pode isolar o F na equação. Vamos ter massa vezes gravidade vezes o seno de θ. O cosseno de θ passa dividindo. Seno sobre cosseno a gente pode escrever como tangente. Então vamos escrever mg, tangente do ângulo θ. Aí ele pede qual é o módulo, né? A gente
encontrou, pode calcular aí para a letra A, tá? A gente vai ter que o F é igual a massa de 100 kg, vezes a gravidade, 9,81 metros por segundo ao quadrado, vezes a tangente do ângulo, o ângulo é de 30 graus, tangente de 30 graus. Então, vamos ter aí que essa força F vai ser igual, podemos calcular 100 vezes 9,81 vezes a tangente de 30 graus. Então, a gente vai ter aí o valor de 566. Aí a gente verifica a quantidade de algarismos significativas dadas, foram 3 algarismos, então permanece aí 66, né? Aqui é 3 menor que 5, então o 6 permanece, não arredonda. Então fica 566 newton, é o módulo da força F. E na letra B ele pede a força que a rampa exerce sobre o caixote, que é a força normal. Então a gente aplica aí para a letra B a condição em Y, somatório de força em Y vai ser igual a zero, né? Em Y não tem movimento, o movimento só acontece aí em X, por isso que é igual a zero. Então, a gente vai ter a normal para cima positivo, que é aqui, e vamos ter duas componentes aqui, né, para baixo. Menos mg vezes o cosseno de θ e menos f vezes o seno de θ. Isso é igual a zero. Então, vou ter que a força normal é igual a mg cosseno de θ mais a força F. Vou escrever a força F dessa forma aqui, né? mg tangente de θ, para não ter erro ali na hora de calcular, vezes o seno de θ. Tá? Ou seja, a força normal, posso colocar aí mg em evidência. Tá? Vamos ter aqui cosseno de θ e ali mais tangente de θ vezes o seno de θ. Substituindo pelos valores, a normal vai ser a massa de 100 kg, gravidade 9,81 metros por segundo ao quadrado, aí o cosseno de θ, que é o cosseno de 30, mais a tangente de 30, que multiplica o seno de 30, tá? Quilo vezes metro por segundo ao quadrado, massa vezes aceleração é newton, então vou ter que a força normal que ele pede vai ser igual a fazer ali dentro do parênteses primeiro, ó, o cosseno de 30 mais a tangente de 30 vezes o seno de 30. E aí a gente multiplica por 9,81 e multiplica por 100, tá? Ou seja, temos aí 1132, né, 76. Só que a gente tem que deixar a resposta com 3 algarismos significativos. A gente pode utilizar notação científica, ó. Aqui seria nomenclatura, múltiplos de engenharia, né? De 3 em 3, que são os prefixos do SI. Ele já deixou como sendo 1,3 algarismo fica 1,13 só, né? O 2 aqui a gente tira, menor que 5, vezes o 10 a terceira, né? Notação científica, na unidade de Newton. Essa é a força que a rampa exerce sobre o caixote. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!